Diário de bordo número 7. Mais um encontro onde a gente vai compartilhar a escrita deste diário, né? A gente vai caminhando juntos e escrevendo. Porque o objetivo aqui, na realidade, é o quê? Analisar e refletir, agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor por nos estar dando essa oportunidade de ler o livro do céu, de colocar esse livro, né, nas nossas ações, não ficar um livro cheio de palavras, mas essas palavras não ganharem vida no nosso dia a dia. E começo esse diário com um trecho, um versículo tirado de Isaías, número 25, e o primeiro versículo. O Senhor me coloca neste momento para compartilhar com vocês. Senhor, vós sois meu Deus. Exaltar-vos-ei e celebrarei vosso nome, porque executastes maravilhosos desígnios, concebidos de há muito, com firme constância. Olha que beleza! Quase que não saiu a palavra, né? Exaltar-vos-ei. Por quê? Porque quando a gente começa a ler o livro do céu, logo no início, a gente parece que fica meio perdido. Foi assim que eu me senti logo um pouco perdida. Mas com uma fome, com uma vontade de entender aquilo, porque eu sabia, eu digo, meu Deus, não é possível que eu não vou conseguir caminhar para entender o que o Senhor está falando aqui. Eu quero entender, né? Se o Senhor traz para a gente este presente, olha, alguém traz um presente e você não abre a caixa, você não procura saber o que é que ela trouxe, aquela pessoa trouxe para você, é demais, né? Então, eu quero cada vez mais abrir. Então, é por isso que eu vos louvo, eu vos exalto, porque sois meu Deus. Porque executastes maravilhosos desígnios. Deus está executando maravilhosos desígnios para cada filho da divina vontade que está, né, se debruçando, lendo aquelas palavras e deixando o Espírito Santo falar no seu interior. Porque cada um, o Espírito Santo vai falar de uma forma, né? Vai tocar de uma forma, vai trabalhar de uma forma diferente. Então não queiramos, ali o escrito, que está escrito é para todos, mas cada um vai ser tocado de uma forma diferente. E cada um vai expressar isso de uma forma também diferente, porque é único, cada alma é única. E é isso que faz a beleza do reino de Deus. E aí diz assim, porque executaste maravilhosos desígnios concebidos de há muito, com firme constância. Ora, tudo isso que nós estamos aproveitando agora, né, com Luísa, com este livro do céu, foi o quê? Foi pensado há muito tempo. E na constância, porque Deus é um Deus constante, Ele vai nos ensinando, vai nos dando esta graça. Então, como não louvar e não agradecer esse Deus? Se nós formos constantes, Ele será também constante conosco, né? Então, vamos aqui. Eu anotei algumas coisas aqui e vamos tentar ser rápidos e práticos. Primeiro, a minha sensação de vazio. Botei aqui, primeira coisa, sensação de vazio. Aí eu escrevi assim, aquilo que antes era tão importante passa a dar lugar a Deus. Então antes a gente eu colocava, né, aqui, no caso, Deus, sim, Deus tinha seu destaque. Mas de vez em quando, sabe, a gente, ô Senhor, espera aí um pouquinho que eu vou colocar isso aqui no seu lugar. E aí a gente, com o livro do céu, a gente vai percebendo que a gente começa a perder para ganhar o essencial. A gente começa a querer abrir mão de coisas que a gente às vezes dizia assim, não, sem isso aqui não dá. Né? É demais a gente, né, abrir mão. Tirar os pesos, a gente começa a querer que Deus
realmente tire os pesos de nós. E esse pedido não cria uma sensação de remorso. Não se fica. Quando você diz assim, Senhor, tira isso aqui. Porque antes custava. Quando eu falava assim, Senhor, que se faça a tua vontade. Me doía, sabe? Era como uma coisa assim que se remoía dentro de mim. E não era fácil falar. E aí a gente começa a ver que Deus, pouco a pouco, vai ocupando os espaços, né? Vai nos mostrando mais claramente, vai tirando os véus que o nosso querer colocou, e Deus vai pouco a pouco, com pedagogia, com calma, ele vai tirando, ele vai mostrando a sua presença, né? Aí eu digo assim, Senhor, tem hora que aqui embaixo, neste mundo, parece que tudo cansa. Tudo chega a um limite. Você disse assim, eu não estou aguentando. Tem coisas que você disse, isso aqui já não aguento mais. Mas anos atrás era a tua alegria, era a tua satisfação. E aí você vai dizendo, isso aqui eu já não quero mais. Pode tirar esse peso, Jesus, pode tirar este fardo, eu não quero. Me dá o teu fardo que é leve. A gente já começa a pedir, me dá o teu fardo que é leve, Jesus. Aí a gente percebe também que a vida é linda, é maravilhosa, cheia de beleza, porque tudo fala de Deus. Quando a gente anda, a gente começa a perceber que tudo fala de Deus, tudo. E a gente começa a olhar a natureza com numa outra perspectiva, ou seja, uma perspectiva de reparação, uma perspectiva de agradecimento, de louvor, de amor, de perceber que Deus nos ama. Né? Agora eu estou falando com vocês, eu estou respirando. O ar que Deus criou, louvado seja Deus. Coloca o meu te amo, Jesus, neste ar que estou respirando aqui. Os movimentos que eu estou conseguindo fazer para poder transmitir todo este conteúdo, né? Ouvir, ver, raciocinar. Então tudo é muito bonito, mas essa beleza ela deriva do fato de termos o autor dentro de nós. Quando o autor está fora, gente, e não está dentro de nós, essa beleza começa a não ser bela, sabe? Tão bela como a gente, às vezes, começa tão eufórico e depois começa a perder o ânimo. Então é preciso que o autor da criação esteja dentro de nós para que possamos perceber a sua criação. Senão essa criação está aí, linda, bela, maravilhosa, a gente não dá importância, não cuida dela e ainda destrói, né? E aí, se a gente não tem Deus dentro de nós, a vida fica enfadonha, repetitiva, desgastante, começa a perder o brilho. E no processo de leitura do livro do céu, nós vamos percebendo que Deus sempre fala da necessidade da alma se esvaziar desses pesos. E aí, pouco a pouco, a gente vai entendendo que eu preciso me esvaziar daquilo que eu achei que era importante para mim. Eu fui colocando coisas, né, até boas, mas eu achava, isso aqui é bom, não pode ser tirado. Isso aqui é boníssimo, eu não vou deixar tirar nunca. E Deus vai dizendo, não, minha filha, precisa se esvaziar. Porque para encher, eu preciso esvaziar. Então não adianta a gente querer encher de qualquer jeito e achando que a nossa vontade deve prevalecer e não a de Deus. Então, no final, a alma começa a ansiar, pouco a pouco, pelo vazio, em jogar todos esses pesos fora. Olha um balão, aqueles balões, não de aniversário, mas aqueles, eu não sei como se tem um nome específico, agora eu não me lembro. Eu sei que é aquele balão que a gente entra, né? E ele vai pro ar. E ele sobe com os pesos, né? Prosseguindo. Então, a gente vê o quê? Que como um balão que sobe, o balão de ar quente que sobe, né? E a gente vê aqueles pesos, e às vezes para subir melhor, joga os pesos, né?
a gente vai ter que fazer como esse balão, né? Subir, a gente quer ir para o alto, mas a gente tem que jogar fora os pesos, né? Que nós vamos levando no nosso exterior achando que esses pesos são bons. E não é bem assim. Bem, vamos para o outro tópico, a vida de oração. Bem, a vida de oração minha começou a ficar mais desprendida. Eu acho assim, com o aparecimento, né, e com o conhecimento sobre os giros na divina vontade, gente, como expandiu, como cresceu. Eu gosto, eu acho muito produtivo o, a filha ou filho da divina vontade que começam a fazer esse tipo de oração. Ah, mas é difícil, mas eu não sei como é que faz. Olha, a gente tem como base o quê? As orações que Luísa fazia, sobretudo as horas da paixão. Mas a pessoa tem que também se deixar levar. Deus, o Espírito Santo vai conduzindo. E pouco a pouco a gente vai aprendendo a fazer. Se a gente não tenta, a gente não vai aprender. E cada um vai fazer do seu jeito o giro. Né? Do seu jeito. É único. Então não tem um só tipo, um exemplo só de giro. Você sabe que nos giros você tem que botar o quê? A reparação. Você tem que consolar o coração de Jesus. Você tem que louvá-lo, agradecê-lo. Né? Buscar entender a sua criação. Quanta coisa tem na criação para a gente louvar a Deus, reparar. Mas para a gente, às vezes, girar, a gente tem que ter conhecimento, né, de determinadas. Mas não importa, o pouco conhecimento que a gente tem, a gente vai buscando saber mais e então se deixando tocar pelo Espírito Santo. Um dia você fala 2, 3, 4, 5 palavrinhas, outro dia mais 10. Todo dia você girando, você vai ampliar a sua capacidade de quê? De orar, de rezar a divina vontade. Se desprender daquela oração, muitas vezes assim, mecânica, repetitiva, igual, e buscar elementos novos. Mas para isso, eu tenho que admirar a criação de Deus. Eu tenho que saber o que foi a redenção, os fatos que ali ocorreram. Eu tenho que saber a vida dos santos. Eu tenho que me deixar tocar. Então, o filho da divina vontade é aquele que busca se aprofundar na sua fé, nos conhecimentos. Não dá mais para ter uma fé só de, vamos dizer assim, uma fé mecanicista, né? Uma fé repetitiva, não. Deus quer que a gente se aprofunde, o conheça, vá buscar conhecimento. Então, antes parecia que eu trocava com Deus. Era mais troca do que realmente me importar com Deus. Se Deus estava bem, como é que Deus estava, como é que Deus está no dia de hoje, sabe? Não estava importando com isso. Eu queria dizer, oh, Senhor, eu preciso disso, eu vou rezar essas Ave Marias, esses Pai Nossos, ou essas orações aqui, e vamos esperar a sua resposta. Sabe? Louvava, agradecia sim, obrigada, tudo, mas, sabe? E quem é das carismáticas, eu acho que ainda facilita ainda mais, né? Essa oração espontânea que tem que surgir. Mas aí, com os giros, logo no início eu senti muita, assim, um certo receio de fazer, ou um certo, vamos dizer assim, receio. Foi receio na realidade. Mas ouvindo, lendo, conhecendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, eu digo, olha, vou me lançar. E me lancei. E pouco a pouco, é uma oração que nasce do nosso coração, da nossa intimidade com Deus. O importante é isso. É essa relação que criamos com Deus, porque Deus é uma pessoa. Então era um tomar lá e dar cá, era a oração. Agora é uma sensação de vazio. Tem hora que eu faço a oração, mas eu começo a oração, eu não sei nem o que vai ocorrer, mas eu me deixo levar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai guiando.
E a gente vai percebendo cada vez mais quem faz a obra não somos nós, é Deus. Então nós vamos cada vez mais tendo essa consciência do que do nada que nós somos. Nós somos um vaso. É Ele que vai preenchendo este vaso com aquilo que Ele quer e não com aquilo que a gente acha que é bom. É Ele que faz tudo, eu sou um instrumento insignificante, ineficaz. Se Deus não edificar a casa, em vão eu vou trabalhar nesta casa que é meu interior, entendeu? Então eu sou a caneta e ele começa, pega esta caneta, né, e começa a escrever. Né? Ele que começa a escrever, porque senão a caneta vai ficar lá, ó, parada. Eu sou essa caneta. Se Deus não vier trabalhar, pegar, eu ficarei inerte lá, parada, sem vida, sem função. Ou então realizando tarefas que não vão agradá-lo. Então a gente vai tendo esse entendimento, então eu tenho que me deixar realmente conduzir por Deus. Não dá só para minha vontade ir caminhando com a dele, mas sim tentando criar esta fusão. Lógico que ainda sinto, e com certeza a gente vai sentir por muito tempo, esse vai e vem. Né? Preciso do estilo de antes, de as orações que estavam habituada, mas sinto que elas começam a perder essa intensidade dentro de mim. É como você diz assim, eu ainda não tenho todo o conhecimento da divina vontade. Eu ainda, né, não posso dizer vivo totalmente da divina vontade, mas também não posso deixar o meu anterior. Então, há essa, vamos dizer assim, esse movimento de ondas, onde a gente vai, tentando se desprender de uma coisa e tentando pegar o novo, mas ainda não tem aquela segurança de ficar só com o novo, volta para o antigo. Mas eu acho que é um processo natural. Vai chegar um momento onde a gente vai dizer assim, não, já estou preparada, já tenho todos os vamos dizer assim, as condições necessárias para poder soltar o antigo e permanecer e buscar o novo de Deus para mim. Aí eu digo, embora ainda as retenho, entretanto, dou margem à inspiração de Deus em mim. Faço os meus voos como um pássaro que se lança aos primeiros voos, né? Meio desajeitado, mas constante e perseverante. Quer dizer, busco essa perseverança. Busco essa perseverança. E não tenho essa ânsia, que logo no início eu tinha, de correr. Nada de correr. Né? De querer mais conteúdo. Não. Pego aquele conteúdo e ali eu vou trabalhando, vou pedindo a Deus que vá, né? É como a massa, a gente vai trabalhando a massa, vai trabalhando bem a massa, deixando bem ela, bem macia, para poder entrar. Porque se eu pego tanta coisa, no final eu não sou capaz de gerenciar, não sou capaz de digerir bem o que eu estou me alimentando. Então, a oração parece se diluir em mim. Tudo é oração. Então, a gente passa a perceber que tudo é oração. As alegrias, as tristezas, as amarguras, os sofrimentos. Antes a gente dizia assim, não, isso aí não vem de Deus, isso aí não vem de... Tudo vem de Deus. Tudo Deus permitiu chegar até nós. Então, a gente transforma tudo aquilo em oração, em agradecimento, em louvor, né? E aí eu disse assim, combato menos para impor a minha vontade. Antes não, eu queria a minha vontade de qualquer jeito. Eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu quero Deus, mas a minha vontade também, né, tem que imperar. Lógico, ela ainda se faz forte dentro de mim, a minha vontade. Para vencê-la, tento sempre dizer, não se faça a minha vontade, mas a vossa. Né? Dizer isto custava mais antigamente. Doía, incomodava, parecia mentira que eu estava falando, parecia, né? Ficava naquela coisa. Agora continua custando, mas aquela sensação de que, olha, cuidado que você está dizendo, parece que cede lugar a uma santa indiferença. E como a gente começa a perceber que a santa indiferença, ela começa a tomar posto.
né? Em nossa vontade. E a santa obediência também, né? A gente começa a querer dizer assim, não é bem assim, mas a santa obediência vem dizer assim. Olha que é assim que Deus quer, não é assim como você quer. Quanto caminho tem-se que ainda percorrer? Nesta oscilação, a alma se sente frágil, insegura e destabilizada. Eu me sinto assim. Tem hora que eu digo, Jesus, será que eu estou no caminho certo? Será que é assim que o Senhor quer? É assim que agrada? Não importa. O importante é a gente caminhar, né? Nem sempre o Senhor vai dar aquela resposta. Ele vai deixar a gente caminhar para depois ele ir sinalizando. Então, quantas vezes eu me percebo me analisando para ver os pontos que Deus precisa trabalhar. Não adianta a gente caminhar, não parar, não observar quanto já caminhou, como estão os nossos pés, beber uma água, repousar, né? E pensar ainda o trajeto que ainda falta fazer, o trajeto que já foi feito, onde nós estamos, nos localizarmos. É preciso dar essas paradas para poder não ficar corre, 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 e depois você perde. E quantas vezes a gente também se olha e diz assim, poxa, eu pensei que estava melhor. E houve um retrocesso. Então a gente vai caindo a ficha e diz, olha, se Deus não vir me pegar pela mão e me guiar, realmente o caminho se torna mais difícil e nossos limites, eles se impõem, né? Aqui o terceiro ponto, ler mais. Busca-se a qualidade e não a quantidade. Por isso que eu disse, eu estou buscando mais a qualidade do que a quantidade. E o livro do céu tem muita coisa para a gente meditar, parar, ver. Então, a calma, a tranquilidade, a serenidade é importante. A profundidade, não a superfície. Então, quando a gente se depara com um trecho que a gente não entende, tem que ficar ali, ó, batendo, buscando, lendo, pedindo ao Espírito Santo que ele vá nos falando, para que a gente não fique na superfície, que a gente se aprofunde. Porque o próprio Jesus fala a Luísa num trecho, né? Num trecho, eu não sei se foi o 11 ou o 7. E ele diz o quê? Foi o 11, que a divina vontade é como se fosse um mar e um objeto cai neste mar, né? Como dizer assim, a nossa vontade cai neste mar. E tem objetos que vão para onde? Uns ficam na superfície, boiando. Outros descem um pouco, né? Na água. E outros vão para o fundo, se perdem no mar. É assim que acontece com as almas que entregam a sua vontade. Uns vão ficar só na superfície, vão conhecer a divina vontade, vão viver na divina, mas só na superfície. Outros vão um pouco mais para o fundo e outros vão realmente lá no fundo do mar e se perdem neste mar. Então vai depender muito de cada interação com Deus, de cada encontro com Deus, de cada entrega com Deus, de cada abertura de coração, porque ele diz mesmo que cada um recebe conforme as suas disposições, suas aberturas de coração, sua disponibilidade. Agora, continuando, a excelência para ser então busca-se a excelência. Aqui eu me atrapalhei um pouco. Então, não ficou muito claro. Então, nessa caminhada, a gente está procurando o quê? A melhoria. A nossa melhoria e a melhoria de todos. Então, quando a pessoa trabalha na divina vontade, está trabalhando o quê? Para a gente, mas também para toda a família humana. E isso eu acho interessantíssimo, porque descentra muito de nós mesmos. Nos descentramos. E trabalha muito a questão do egoísmo. Né? A gente antes rezava pela conversão dos pecadores, pela família tal, pela pessoa tal, pelo vizinho, pelo amigo, né? Rezava.
Mas essa dimensão que dá os giros e que dá a divina vontade, ela trabalha com o nosso interior. Diz assim, sai de você e trabalha para todos os séculos. Gente, é muito bonito, é muito grande e é realmente um trabalho de mudança de visão. Então, você quer se conhecer para ser melhor. Aumenta o nível de relacionamento com Deus, para aumentar o nível de relacionamento com Deus. Você quer ler para ter condições de aprofundar, mergulhar na vontade do amado. Você quer buscar livros, né? Você quer buscar o conhecimento, não por buscar para se sentir a tal. Não, você quer buscar para poder conhecer o amado. Antes você às vezes queria o quê? Eu quero conhecer porque para me destacar, para que os outros vejam, para que os outros admirem, para que eu me ache superior. Nada disso. Agora você busca o quê? O conhecimento, pelo menos eu falo de mim, eu busco o conhecimento para quê? Para tentar entender melhor Jesus, para tentar ganhar mais espaço no seu coração, para tentar ser mais agradável a Ele. E Ele mesmo vai indicando aquilo que a gente precisa ler, que precisa se aprofundar. Não somos nós que vamos buscando do nada, não. Ele vai lhe indicando, Ele vai lhe dando as diretrizes. Então, quando eu leio o livro do céu, mesmo rapidamente, eu me sinto curar, liberar, crescer. Porque o Senhor diz ali também o quê? Cada leitura que nós vamos fazer é um acréscimo que nós vamos tendo. Ou seja, não é perda de tempo, não é ler por ler, porque ao ler nós vamos ter algum acréscimo em nós. Vai se acrescentando aquilo. Ó. Vou lendo hoje, depois amanhã, depois da manhã se eu não der, vou no outro dia, e aí vai acrescentando. É como um fermento. Ele eleva a massa. Então, quando a gente lê o livro do céu, algo de novo passa a ser fermentado dentro de nós e é elevado. A gente começa a perceber que precisa melhorar. E as palavras ali nos levam para o alto. Sairmos deste mundo daqui, de baixo, né, que nos restringe tanto a matéria, a preocupação diária com a sobrevivência e buscar as coisas do alto. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é essa palavra que vai nos impulsionando, é este fermento na massa que vai elevando a massa do nosso interior. Né? Saímos das baixezas deste mundo e entramos nas entranhas do amor de Deus. Então eu quero conhecer a Deus cada vez mais. E conhecimento de Deus significa que amá-lo cada vez mais. Eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Por quê? Porque eu vou ver que Deus é maravilhoso, é grande, é bondoso, é infinito, é misericordioso, é compassivo, é cheio de paixão pelo seu povo, pela sua criatura. Então eu gosto de tomar pequenos goles, embora gostaria que eles fossem mais constantes, mas sinto o Senhor determinando o ritmo. Então esses goles que eu vou tomando do livro do céu, é Deus que vai determinando o seu ritmo, para que eu não vá nem muito apressadamente ao pote, né, para beber este líquido, nem muito devagar, mas no seu ritmo. Solidificando o aprendizado para que eu crie raízes. Raízes, eu bebo esta água do livro do céu e Deus vai criando raízes dentro de mim. Ou seja, essas raízes precisam estar presas ao solo, que é a sua vontade. Quando gravo um áudio formativo sobre o dom da divina vontade, volto mais de uma vez a escutá-lo. Então, antes de levar para vocês, e durante ou depois, eu escuto esse áudio. Porque primeiro, né, ele tem que falar para mim. Eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. Porque não basta eu botar um áudio aí e não estou nem aí. Não vale. Então, eu tenho que ter
autoridade. A autoridade é aquele aqui, é o quê? É aquele que serve. Para ter autoridade, Jesus era homem Deus e ele falava com autoridade, ele ensinava com autoridade, ele curava com autoridade. Por quê? Porque ele servia, ele estava a serviço. Ele não só tinha o poder sem autoridade é capenga. Então, ele tinha poder? Tinha, mas ele tinha autoridade acima de tudo, para poder validar o poder. Porque poder por poder, ele sem autoridade, ele vira opressão. Então, para que esse conteúdo não nos oprima, eu tenho que lê-lo, escutá-lo, mastigá-lo com autoridade. Pedir a autoridade de Deus, do alto, para poder utilizar esse conteúdo a meu serviço e a serviço do irmão. Então, eu volto de uma vez já a escutar. Então, um áudio, se você vê que esse áudio, um áudio te faz bem, volte mais uma vez, em um outro momento, a escutar, para poder aquilo ali entrar de uma forma bem serena, calma, sem angústia. Para que faça a vida o conteúdo trabalhado dentro de cada um de nós, dentro de mim. Então, eu escuto para isso, para que crie raiz e venha para fora. Né? Faça a vida, porque senão é só teoria sem uma prática. Então, não adianta falar de boca para fora. É preciso falar para dentro de você também. Você falar para dentro de você. Você parar e ver seus movimentos. Como é que eu tô? Como é que eu tô hoje? Né? Eu estou precisando correr para ler o livro do céu. Estou precisando correr para ler um trecho bíblico, para fazer essa ponte. A gente tem que sempre estar fazendo ponte, gente. Não adianta ler só um. Não, não é isso. É fazendo pontes, você fazendo ligações, né? Para poder ter o quê? Fazer com que esse conhecimento ele vá crescendo, porque senão fica muito restrito e você não vai muito além. Você vai ficar na superfície, igual aquele objeto boiando na água, no mar da divina vontade. Então, quando eu falo em ler, não é ler em quantidade de volumes, mas ler em constância. Com constância, né? Com constância. Então, eu vou lendo, com cada um com o seu ritmo, mas com constância. Porque não basta você dizer assim, eu li, mas já faz 3, 4 meses, um mês atrás. Fica muito distante. Você vai perder. Você vai perder em conteúdo. Porque muita coisa vai ficar pelo caminho. Você não vai lembrar mais. Então é preciso ter essa constância. Mastigar o lido, né? Seja uma frase, algumas páginas, uma palavra. Porque esse mastigar aqui, na realidade, é o quê? É você estar pensando durante o dia naquela frase, naquela palavra que você ouviu no livro do céu. Ou em qualquer outro livro, por exemplo, Bíblia, trechos bíblicos, você fica ali, ó. Uma vida de um santo, uma frase. Aquilo ali tudo, gente, é fermento para elevar a massa da fé dentro de nós. Nada se perde, tudo é transformado. Então a gente não vai perder nada, a gente só está ganhando aqui. Nesse momento que você está me ouvindo, você está ganhando. Porque você está refletindo, você está fazendo ligações, se você está lendo o livro do céu, qualquer outro tipo de leitura dentro daquilo que a gente está falando, que é a nossa fé, você vai vendo que você vai fazendo pontes, vai criando, recriando, Deus vai falando dentro de você. Então, nada se perde, tudo é transformado quando se quer possuir este dom como vida, operante na alma. A gente não quer como teoria, a gente quer como vida este dom. Então a gente deseja. Olha, uma coisa muito importante é o desejo. Se você não deseja, esse dom, ele não vem, né? Eu preciso desejar Deus dentro de mim. E Deus vai trabalhando no escondimento. Que surpresa será ver o livro de Deus, ver o livro que Deus já escreveu em nós. Quando no final a gente for, né, se encontrar cara a cara com o Senhor, que maravilha será ver na nossa alma
o livro que Deus escreveu, as maravilhas que Deus realizou, porque é isso que Deus quer. Ele quer nos surpreender. Ele quer surpreender cada alma com suas surpresas, né, de amor. E se a alma deixa, ela mesma vai se surpreender. Então, essas surpresas, quando a gente chega na eternidade, queiramos tê-la, né? Eu estou contente, pois sinto Ele escrever em mim. Eu me sinto contente, porque eu vejo os passos que Deus está dando dentro de mim, porque eu tenho permitido. E se você permite, Deus vai dar esses passos, vai continuar dando esses passos, que são maravilhosos, né? São passos divinos, cheios de verdade, de paz, de sabedoria. Então, ler mais o livro do céu, mas também outras obras, né? Busque. Tem muita coisa, nossa igreja tem muita coisa, tesouros maravilhosos para a gente ler, para a gente buscar, e com a internet fica muito mais fácil. Então aqui, amadurecimento, outro ponto. Vamos ver. O tempo junto com o Senhor nos deve levar a um amadurecimento, mente, corpo, alma e espírito. Amadurecer. Quem era você antes e quem é você hoje? Você tem que dar essas paradas e perceber. Está progredindo? Está no mesmo? Regrediu? O que é que aconteceu? O olhar prescruta as entrelinhas. Então, buscar um olhar que prescruta as entrelinhas do seu ser. Né? Você vai se olhar, não vai querer que o outro te olhe. Não é o outro que tem que te dizer. Né? Às vezes o outro vai lhe dar uma dica. Mas é você que tem que fazer esse trabalho. Com o Espírito Santo, com Deus. Se ele está dentro de você, nas suas ações diárias, ele vai lhe falar. E você precisa prestar atenção. Você quer saber o que o amado quer, como ele está. Você se volta mais para ele. Olha, a gente sai muito da gente. Antes era a gente, olha, eu estou sentindo isso, eu estou mal aqui, eu estou aquilo, eu estou aquilo. Outro. Hoje a gente está se preocupando, a gente já está saindo mais para olhar Deus, para ver como é que Deus está, como é que está o mundo. A gente senta diante de uma TV, de uma mídia, e a gente não fica indiferente mais. Eu já não ficava, mas não tinha essa noção que tem que reparar, né? Que é bom reparar, porque a gente alivia Jesus. Né? A gente alivia como a gente alivia ele. O meu eu ainda é muito, muito, muito ativo. Né? E tem que ser, sou Cristina. Né? Você é Maria, o outro é João, o outro é Antônio. Cada um é um. E Deus não quer tirar a sua personalidade. Não quer tirar a sua essência. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer o quê? É que você seja aquilo que Ele sonhou. Então a gente começa a se desestabilizar. A gente começa a dar passos para que Deus toque nas nossas feridas, naquilo que a gente escondia, que a gente guardava, e vai vindo para fora. Gente, o passado começa a vir para fora e a gente começa a reparar. Gente, eu nem me lembrava mais disso. Vou reparar. Gente, eu nem me lembrava mais disso. Vou consolar o coração de Jesus. Vou reparar, consolar, agradecer. Vai vindo. Durante o dia você repara, faz várias reparações sem perceber. Porque você não fica pensando, é Deus que vai lhe mostrando. Então a gente está sempre desejando agradar a Deus, embora a nossa incapacidade é muito evidente. Eu quero ser o que Ele quer, e este querer faz tremer o interno. Quando a gente diz assim, eu quero ser o que Deus quer, a gente não sabe o que Deus quer pra gente. Né? Treme. Tem hora que eu digo, eu quero ser o que Deus quer. Meu Deus, quer que vem por aí? Qual a surpresa que Deus está reservando? Mas a gente já começa a dar passos e ir buscando este querer, né, que antes ficava mais para o querer nosso do que o dele. Porque Deus é um Deus infinito que só sabe fazer obras grandiosas. Ele não vai fazer obra pequena dentro de nós, só vai fazer se a gente realmente não dá espaço. Né? Mas se a gente dá espaço, ele vai fazer.
Ser tocada por ele é algo que arrepia, dá calafrios, pois não se sabe onde ele irá nos levar. É isso. A gente dá, é isso mesmo. A gente dá a mão a Jesus e ele vai, ó, levando. Onde a gente está indo, Jesus? Calma, né? Onde é que a gente está indo? A gente não sabe. Nem sempre ele vai deixar claro o caminho, né? É caminhando com ele, de mãos dadas, com confiança, que a gente vai indo, né? Um trecho do livro do céu. Luísa diz assim: Jesus, quando é que o Senhor vai me levar? Quando é que o Senhor vai me levar? Quando é que o Senhor vai me levar? Acho que é o sétimo. E aí ele diz assim, que já estava perto. Não, minha filha, já está perto. Aí Luísa diz, o perto do Senhor eu já sei, daqui a 10 anos, 20 anos. Aí Jesus disse, mas Luísa, minha filha, você começou a andar na minha vontade há pouco tempo. Então, o já está perto meu, né? Significa o quê? Que você começou agora, minha filha. Então você diz assim, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas você está olhando na sua vida anterior. Não, olhe da agora em diante. Então, se eu estou dizendo que está perto ou se está longe, não importa. O que é importante é que você continue constante na minha caminhada, porque ela queria ir embora logo, né, para o céu, ficar perto de Jesus. E aqui, então, neste momento, como a fé, a confiança tem papel importante. Então, a fé e a confiança, elas precisam crescer. E eu vejo um dia, Senhor, né, aumenta a minha fé, aumenta o Senhor dentro de mim, né, a sua confiança dentro de mim. Porque é assim, porque tem horas que eu digo, será que a gente está no caminho certo? Será que o livro do céu é isso mesmo? Tem interrogações, né? E aí eu disse, eu não sei como o mundo vive sem fé. Amadurecer é como subir numa escada, degrau por degrau, nos pede força, né? Vontade, determinação, constância e olho fixo na meta, o cume. Eu subo a escada, cada volume do livro do céu é como se fosse um degrau. A gente vai ultrapassando esses degraus até chegar ao cume, que é o cume, o dom da divina vontade, ou seja, viver com a sua vontade. É isso que a gente quer. O cansaço às vezes chega, mas o vento do amor sopra e nos leva a acreditar que o melhor a fazer é caminhar. Então vamos caminhar. Deus vai abrindo os nossos olhos, porque muitos olhos, né, de tantos estão ainda cheios de quê? De nuvens, cheios de véus, e que Deus precisa pouco a pouco ir tirando. Ele está fazendo esse processo conosco. Agora, me lembrei das caminhadas de Jesus, infatigáveis na pregação do Evangelho. Deus não se cansava, gente. Saía de um povoado a outro. Quantas fadigas, quantos encontros e desencontros. Né? E a gente às vezes lê um pouquinho, já enchi, não entendi, está muito difícil, eu não quero, larga para lá. Somos o fruto que está amadurecendo. A árvore boa é a divina vontade. Esta árvore é a divina vontade. Deus é o tronco. Nós somos os galhos. Precisamos estar presos a este tronco. Né? E a árvore se alimenta do quê? Através das raízes chegam os nutrimentos, né? Nós estamos nos alimentando do livro do céu, as raízes estão puxando este alimento e nos alimentando deste alimento. E Deus vai nos dar todas as condições. Então, as raízes aí, que Deus vai levando esse alimento para o quê? Para toda a árvore, para os galhos, para que esses galhos deem frutos, flores, para que outros pássaros venham fazer seus ninhos, venham, né, repousar, venham se proteger do sol, do calor do dia, do frio, da chuva. Então, nós somos esses galhos que precisamos dar frutos para ajudar no reino de Deus. A messe é grande e poucos são os operários. Ide pelo mundo inteiro, levando o evangelho, pregar o evangelho a todas as criaturas. Como é que a gente vai, gente? A gente vai na divina vontade.
Você aí na sua casa, eu aqui na minha, reparando, consolando, amando, reconhecendo a criação, a redenção, a divinização, agradecendo a Deus, consolando, estando junto, vivendo num só compasso, num só ritmo. Ele nos nutre com todos os seus bens. Não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tanto amor. Crescer à sombra de seus galhos frondosos é algo inimaginável e surpreendente. Quantos pássaros virão se aninhar em nossos galhos? Né? Porque se a gente for apenas um galinho e Deus nutrindo com sua palavra, com sua vontade, com seus méritos, com seus dons, com suas visitas maravilhosas, ó, nós vamos crescer, esses ramos vão, ó, se expandir e de nós vão surgir outros ramos, e esta árvore que estamos ligados a Jesus, ó, vai crescendo, ó, o reino de Deus vai se espalhando entre as criaturas. Que beleza, que maravilha, né? Ó, já estamos caminhando para o final. Quantos virão se alimentar dos frutos que Deus nos permitirá ter? É algo grandioso que se desvela ao sol do meio-dia, vai se desvelando, vai se mostrando ao sol do meio-dia. Jesus também é esse sol que nos aquece. Então, se nós fizermos a nossa parte, Deus fará a dele. E é isso que eu tenho visto no meu caminhar e estou compartilhando com vocês aqui. O que é claro, nem sempre é evidente. Tá claro isso aqui, ó. Eu tô vendo, né? É claro para mim. Mas será que é bem evidente? É bem evidente? Às vezes a gente lê um texto, tá claro, tá ali, estão todas as palavras ali, pontuação, tá tudo ali certinho. Mas o aprofundamento que nos dá é o Espírito Santo. Ele que vai nos aprofundando. Algo pode estar debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos, mas não somos aptos a ver. Aí a gente vai vendo a distinção entre ver e enxergar. São sinônimos, né? A gente diz, eu vi, eu enxerguei. Entretanto, alguns cientistas nos indicam que há uma diferença que está no cérebro, ou seja, os nossos olhos captam, enxergam tudo que está ao seu redor. Mas as imagens, ver, ganham sentido quando os nossos olhos que as captam têm algum sentido para nós. Então, se aquelas imagens têm algum sentido para nós, a gente vai ver muito mais. É isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Então, não basta só enxergar. Eu preciso ver, né? Não, o enxergar é o quê? Eu vou captar aquilo que meus olhos captam. Tudo que está ao meu redor. Estou enxergando. Mas eu ver é mais profundo. Eu tenho que fazer, como eu disse inicialmente, pontes, ligações. Se aquilo ali, aquela imagem que veio, que Deus deu, por isso que Deus nos fala, quando a gente está fazendo orações carismáticas, né? Aí eu tenho dado visões, dá uma palavra, e a partir dali Deus vai dando sentido àquelas imagens. Olha como o Senhor trabalha. É preciso trabalhar com imagens, com sentido, dando sentido a isso, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Então, enxergar algo mais simples, superficial. Então, se a gente lê o livro do céu superficialmente, a gente só está enxergando aquilo ali, né? Mas ver é algo mais complexo, mais profundo. Vai mais além, detalha. A gente vai ter um olhar o quê? Consciente, uma observação consciente. Não vai ficar enxergando, mas não vendo. Então, quando a pessoa está somente captando imagem com os olhos, está enxergando, mas não está vendo. É isso. Aguçar a visão, pedir ao Espírito Santo que aguce a nossa visão, nos dê uma visão espiritual, cheia da sua graça e do seu poder do alto, da sua autoridade. Olhar com mais clareza, perceber os pontos fortes nossos e os pontos fracos e melhorar. Né? Então vamos pedir a Deus, como
o cego, né, Bartimeu, que dizia, o cego da Bíblia, que dizia, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por quê? Porque nós somos nada, né? E esse nada, na mão de Jesus, ele enche com o tudo que é ele. E para finalizar, emoções e sentimentos. Às vezes elas querem tomar as rédeas, mas logo vem na mente a divina vontade. A gente recebe uma notícia que não foi muito agradável, ou vê alguma coisa que nos feriu, alguém nos disse alguma coisa. Então aquilo ali já vem para tomar o posto e mandar embora a paz. Jesus nos diz, né? Se a paz vai embora, ele também vai junto. Então a gente, na divina vontade, a gente fica mais atento a isso. Antes não, as emoções vinham, os sentimentos vinham e a gente não estava nem aí, né? Mas agora não. Agora a gente tem que estar muito mais atento. É a necessidade de não perder a paz. Corre-se para mantê-la. É uma luta, mas agora, com a consciência mais ativa, no valor da paz interior, a gente não vai perdendo. Eu, pelo menos, eu fico mais atenta. Lógico que nem sempre a coisa caminha como a gente quer, né? Mas as coisas fora continuam as mesmas. Entretanto, dentro, a ordem deve ocupar o seu lugar. Eu digo logo, olha, está saindo do equilíbrio, olha, já estou perdendo a ordem. Não dá. O silêncio precisa prevalecer e o equilíbrio aparecer. Bem, ficamos por aqui. Eu agradeço a vocês por esta partilha. Olha, 1 hora. Gente do céu. Desculpa porque eu falei, mas é porque eu tinha escrito aqui. Pedi ao Espírito Santo que escrevesse comigo, né? Junto. E obrigada por aqueles que vão ouvir e que vão permanecer até esses minutos. Fiquem na paz de Jesus e no amor infinito de Maria. Fiat.